Eu passei em uma das bolsas de pesquisa mais concorridas do mundo. E nesse vídeo eu vou te dar algumas instruções, alguns aconselhamentos sobre como você também pode aplicar para esse processo seletivo e, quem sabe, vir para a Suíça com tudo pago, legalmente e ainda recebendo um salário para isso. Eu estou aqui na frente da universidade onde eu estou trabalhando atualmente para falar sobre a Swiss Government Excellence Scholarship. Já tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo como eu descobri essa oportunidade e como que foi o meu processo de aplicação para essa bolsa. Mas hoje o que eu quero falar para vocês é realmente como que é todo esse processo de aplicação, porque não é um processo rápido, não é um processo fácil e talvez se eu conseguir ajudar vocês a organizar melhor esse processo de aplicação, eu acho que vocês vão ter muito mais sucesso na hora de organizar toda a documentação, o projeto, enfim, e submeter a aplicação de vocês. O primeiro passo é naturalmente vocês acessarem o site oficial do governo suíço, onde tem todas as instruções daquele ano. Eu fiz o meu processo seletivo durante o ano de 2024, então agora em 2025 que eu embarquei para a Suíça e vim para cá, e todos os anos abre essa chamada no site do governo suíço. No site vocês vão encontrar a chamada, né? Nessa chamada vocês precisam ficar atentos principalmente a como vai funcionar o esquema de datas, ou seja, o cronograma da aplicação para cada país. Porque a Swiss Government Excellence Scholarship, ela tem uma chamada diferente para cada continente e para cada país. Um fato curioso sobre esse programa é que é um programa de colaboração científica entre a Suíça e mais de 180 países. Então eu acho que para organizar bem as aplicações, eles fazem deadlines diferentes para cada país. Primeiro ponto para você se atentar é justamente esse. Então, você sabendo qual é o deadline aí do Brasil, você consegue se organizar. A Swiss Government Excellence Scholarship, ela cobre programas de doutorado, pós-doutorado e, como eu falei no vídeo anterior, programas de artes. Então, eu não sei exatamente como funciona essa parte dos programas artísticos, porque eu nem sequer baixei o edital referente a isso, porque o meu foco era pós-doutorado. Então eu vou falar aqui como foi o meu processo de pós-doutorado. Eu sei que... Ai, tem uma abelha! Na verdade, tem várias abelhas aqui do meu lado, porque tem várias flores. Eu nem cheguei a baixar o edital sobre o programa de artes, né? Mas vocês podem ficar sabendo de todas essas informações baixando o edital lá no site. Eu vou deixar o site oficial na descrição desse vídeo. Então é só você entrar lá, baixar o edital que é referente aí ao seu momento, né? Se é doutorado, se é pós-doutorado ou se é da área artística. E aí ali você vai ter todas as informações. Eu sei que não muda muito o edital de um ano para o outro, mas eu vou falar aqui do meu processo que aconteceu em 2024. Eu sei que o processo para 2025 ainda está aberto, mas a janela aí vai ser pequena, né, se levar em consideração o tempo, por exemplo, que eu levei para fazer a minha aplicação. Vamos para o ponto número 2, que é justamente a organização. Depois que você ler o edital, é muito importante talvez você usar uma agenda ou um calendário, enfim, para você se organizar. Por quê? São muitos documentos que você vai ter que buscar aí atrás. 2, você precisa de um projeto, e esse projeto você precisa escrever, você precisa revisar, precisa ser em inglês, então é bem importante você ter aí talvez a ajuda de alguém que possa revisar o seu projeto, né, um professor de inglês. Então é bem importante você ter em mente que você vai precisar de tempo para organizar todas essas documentações. Então é bem importante você ter em mente que você precisa, além de se organizar com as datas, né, o deadline de submissão, você também precisa se organizar com todos esses documentos, e tudo isso leva
tempo. Só para vocês terem uma ideia, eu comecei o meu processo para aplicar para essa bolsa em março de 2024. Eu submeti a minha aplicação em outubro de 2024. E a resposta desse processo seletivo chegou em abril de 2025. Então, se vocês forem parar para pensar, foi um ano em função dessa aplicação. Eu tô abrindo aqui no meu celular os documentos que eu baixei no site do governo suíço, e aqui tem 7 diferentes documentos, todos eles aí com umas 20 páginas cada um, com as guidelines para os aplicantes. Então é bem importante você fazer o mesmo, você baixar o application package que eles falam, né? Tem disponível lá no site, e aí vocês lerem todo o application package para vocês entenderem quais que serão os principais documentos que vocês vão precisar organizar para fazer a aplicação e como será a aplicação no seu país. Aqui no application package tem todos os requerimentos, né? Os requirements. Eu tô lendo em inglês e aí eu tô fazendo a tradução aqui no lifestyle, tá? Mas então todos os requerimentos, né, os pré-requisitos que você precisa para aplicar. Aqui então tá falando que essa bolsa ela é destinada para pessoas highly qualified early career scientists. Então são pessoas que estão no início da carreira, né, de pesquisa e que têm aí alta qualidade, né? São altamente qualificados. O PhD ele precisava ter sido conquistado entre 31 de dezembro de 2020 e antes de 31 de julho de 2024, né? Então essa foi a aplicação que eu fiz o ano passado. Então eu tinha que ter defendido o meu doutorado até aquela data. Então para mim estava tudo certo porque eu fiz o meu doutorado em 2023, né? Eu terminei ele em 2023. A primeira coisa que tá falando aqui é que você precisa ter um orientador, um supervisor de pós-doutorado na Suíça. Então você já precisa ter esse aceite, digamos assim. Aí você precisa ter uma cópia da carta do host professor, então você precisa ter uma carta de aceite, uma carta de recomendação do seu supervisor na Suíça. Você precisa ter 2 cartas de recomendação de chefes, professores, orientadores brasileiros, então pessoas que trabalharam diretamente com você em algum momento da sua carreira científica. Você precisa preencher um formulário que é o formulário oficial da aplicação, e aí você baixa ali no application package. Você precisa também separar toda a documentação referente à sua vida acadêmica, então os seus diplomas, eventualmente se você ganhou algum tipo de prêmio, você também pode colocar a documentação comprovando que você ganhou esse prêmio. Você também vai precisar separar um tempo para organizar o seu currículo, lembrando que o currículo não é baixar lá do currículo Lattes e mandar. A gente precisa organizar o nosso currículo no modelo europeu. Eu posso deixar aqui embaixo também um link com um modelinho para vocês seguirem, tá? É diferente, então uma das coisas que eu levei bastante tempo para fazer, inclusive, foi a adaptação do meu Lattes para o modelo europeu. Se for possível para você também, além de fazer a adaptação, vocês enviem para alguém, para algum outro colega, alguém que já tenha uma carreira internacional e peçam um feedback. Também vale a pena mandar o seu currículo para um professor ou uma professora de inglês, tá? Para que não tenha nenhum tipo de erro relacionado, né, à tradução do seu currículo. Então, só relembrando aqui que eu abri de novo, você precisa da sua carta de recomendação do seu supervisor na Suíça, você vai precisar de 2 cartas de recomendação de professores que trabalharam com você durante a sua vida acadêmica, o full CV, que é o currículo completo, né, na versão aí europeia, o formulário da FCS, que é a federação, né, que a federação é como se fosse a Secretaria de Educação aqui da Suíça. Esse formulário ele precisa ser assinado e, se não me engano, também precisa ter uma foto sua, tá? Vale lembrar que as cartas de recomendação são confidenciais, então você tem que também colocar tudo dentro do modelo da FCS. Tem tudo, todos os modelos estão dentro do application package. Você tem que Esse aqui também é bem importante, que você precisa de um certificado atestando que você está saudável.
Sim, gente, você vai precisar de um certificado médico. Então, você pode ir no seu médico de confiança, leva o modelinho, que é o modelinho que tá lá no Application Package, e pede para que ele faça uma avaliação, né, médica sua, e ele assine e carimbe, tá? É bem importante. Cópia do seu passaporte. E aí agora vem, eu acho que os 2 documentos mais difíceis, eu diria, que é a Motivation Letter e o seu projeto. Então você precisa ter uma carta de motivação, você vai escrever essa carta de motivação. Nessa carta de motivação, como o próprio nome já diz, você vai expor as motivações pelas quais você considera importante vir pesquisar aqui na Suíça, mas também tentando justificar algumas escolhas, tentando convencer a comissão avaliadora de que você tem o perfil ideal para ganhar esse grant. Enfim, você vai tentar ali convencer, trazer argumentos que realmente convençam a comissão que vai avaliar toda a sua documentação, que você merece ganhar esse prêmio. E o segundo ponto é o projeto. O projeto também tem modelo disponibilizado pela FCS. No projeto, então, você vai colocar o resumo do projeto, a metodologia que você vai utilizar, você vai tentar justificar a importância do seu projeto, você vai colocar a metodologia, todo o aporte teórico do seu projeto precisa estar ali, e é no projeto que você precisa brilhar. Eu posso fazer, inclusive, um vídeo só sobre como escrever um projeto de pesquisa para aplicar, né, para essa bolsa. O projeto, então, você vai trazer a sua pesquisa, né? Então, você vai trazer a metodologia, o aporte teórico, o problema de pesquisa, as questões de pesquisa que você vai buscar investigar durante esse seu período de pós-doutorado ou de doutorado, né, no caso de quem for aplicar para doutorado. Então ali é nesse projeto que você precisa brilhar, porque o projeto, eu diria que é a parte mais importante da sua aplicação, e é muito importante que o seu supervisor aqui na Suíça esteja junto. Ele não vai escrever o projeto para você, tá? Mas ele vai te aconselhar, ele vai talvez fazer alguns comentários em relação ao projeto. O meu supervisor, por exemplo, ele fez uma coisa que eu achei muito legal, é que vocês sabem que aqui na Suíça são 4 línguas oficiais. Eu fiz o projeto todo em inglês, e o que ele fez foi fazer a tradução do título, palavras-chave e abstract para italiano e alemão. Então ele deixou essa parte para mim pronta. Eu escrevi, né, obviamente, o meu resumo, o meu título e tudo mais, mas ele foi a pessoa que fez a tradução para mim. Além de supervisionar, né, além de já me auxiliar nessa parte ali da escrita, enquanto eu estava escrevendo, ele dando feedbacks, ele também me auxiliou nessa parte da tradução ali do resumo, palavras-chave e título. Bom, gente, para fazer a aplicação, então, é tudo isso de documento, tá? Só de documento. Por isso que eu falei que você vai precisar de tempo, muito tempo para organizar toda essa documentação. Você vai precisar também organizar, então, todos esses documentos dentro do prazo estipulado. No Brasil, eu sei que você pode enviar toda a sua aplicação por correios, tá? Então, você manda por correios e o consulado, ele atesta que recebeu tudo certinho. No meu caso, eu decidi ir pessoalmente até o consulado em São Paulo para fazer a entrega da minha aplicação, porque para mim era tão importante, aqueles documentos eram tão importantes e tanta coisa dependia, né, da entrega desses documentos, que eu fiz questão de ir pessoalmente, porque eu tinha essa possibilidade de ir pessoalmente até São Paulo fazer a entrega no consulado. Vale lembrar que, além de todos esses documentos, você precisa separar 2 packages, né? 2 pacotes exatamente iguais. Só que, se não me engano, em um vão as cartas confidenciais de recomendação. Então, você precisa ficar ligado nesses detalhes, né? Você vai fazer um package completo com toda essa documentação que eu falei e outro package sem as cartas de recomendação, porque elas são confidenciais. Então, você precisa ficar ligado, porque você vai precisar fazer a entrega de 2 pacotes diferentes. São basicamente os mesmos documentos, mas o que difere um pacote do outro é que em um vai a documentação completa e em outro, então, vai a documentação, mas não vão as cartas de recomendação.
tá? Então fica ligado nisso. Acho que é importante você ler corretamente todo o edital para ficar ligado se você vai precisar entregar 2 pacotes diferentes, né? Quais documentos precisam estar em cada pacote. Ok? Bom, eu acho que é mais ou menos isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu posso colocar aqui para vocês ou fazer um novo vídeo, mas o mais importante é realmente ficar muito atento a todos os documentos, ficar muito atento a esse fato de que você precisa fazer cópias, né? Então, todos os documentos você precisa fazer aí cópia de tudo e colocar em pacotes diferentes para fazer entrega. Você precisa já ter o contato com o seu supervisor aqui na Suíça. Você precisa também criar uma carta de motivação muito forte. Você precisa criar um projeto muito forte, muito convincente. E eu posso fazer mais vídeos falando sobre como escrever uma carta de motivação e também como escrever um projeto vencedor. E é isso, é bastante coisa. Você precisa ficar muito atento aos detalhes dessa aplicação, mas é muito possível. Bom, gente, vocês viram que é bastante coisa e justamente por isso que eu falo que vocês precisam se organizar com o tempo. Uma das coisas que eu fiz foi imprimir todos o checklist, né, com todos os documentos que eu precisava fazer, e eu fui dando check em cada um deles e já deixando tudo organizado. Me organizei muito bem com a minha agenda e obviamente, né, me organizei para fazer a entrega pessoalmente da minha aplicação no consulado suíço no Brasil, que é em São Paulo. E tudo isso eu fiz, como eu falei anteriormente, num período aí entre março e outubro de 2024. Então foram aí alguns meses preparando essa aplicação e fiz tudo com bastante calma, com bastante zelo. Pedi para outras pessoas darem feedbacks, corrigirem, né? Então, foi realmente uma aplicação que eu levei bastante tempo e realmente eu contei com outras pessoas no processo. Tanto pessoas para revisar o meu inglês, que não era tão bom assim, quanto as revisões do meu próprio supervisor. Bom, gente, é isso que você precisa fazer para aplicar para esse programa do governo suíço. Eu posso fazer outros vídeos falando sobre o que fazer depois da aplicação e o que fazer quando você recebe o e-mail dizendo que você finalmente foi aceito. Beleza? Gente, eu agradeço muito a companhia de vocês, eu agradeço muito o interesse de vocês sobre esse assunto. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida e que talvez eu possa te ajudar. Muito obrigado. Tchau!